Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Jeremias. Prosseguindo no estudo das Sagradas Escrituras, ainda no livro de Jeremias, após concluirmos o último tema, estamos agora com o tema de juízo de Deus sobre as nações. Queremos outra vez frisar, destacar que igual título se aplica também lá em Isaías, quando Deus falou pela palavra de Isaías, trazendo o aviso de um juízo de Deus sobre todas as nações. Naquela ocasião, começando pelo povo de Deus, nas 10 tribos de Israel ao norte. Começou ali e espalhou por todas as nações, utilizando como instrumento de juízo, de castigo, de correção, a nação da Assíria. E agora, no livro de Jeremias, outra vez repete-se. Deus vai começar, e já pelo nosso estudo já vimos, o castigo sobre Judá e Benjamim, e Jerusalém com destaque, mas começando Deus um juízo sobre a sua casa primeiro, depois passa por todas as nações, trazendo também a repreensão, o castigo, pelos seus desvios em violência, em injustiça e, em particular, por estarem envolvidos com ídolos, deuses que não são deuses, deuses eleitos pelas diversas nações. Voltemos e lembremos que no livro de Joel estudamos o juízo de Deus que certamente estaria passando, e a palavra em Joel fica como que indeterminado. Que época? Que tempo? Mas vejamos, Deus, na verdade, de tempo em tempo, visita a humanidade trazendo a correção para os erros, o castigo para os malfeitores e para que os fiéis, os bons, tenham um alento, livrando-se da grande maldade, da multidão dos seres humanos desviados de Deus. E em Joel percebe-se que isso está aberto. De tempos em tempos Deus faz isso, tanto de nação para nação, como também de pessoa para pessoa, geração em geração. Deus está visitando as pessoas, os povos, e trazendo assim o seu juízo, castigando, repreendendo, na intenção de que os povos e as pessoas se voltem para Ele e possam ser salvos. Em tudo isso, lembremos que Deus sempre utiliza alguém como instrumento do seu castigo. A Assíria no passado, depois foi e está sendo o nosso estudo a Caldeia, mas Deus visita também até o instrumento do seu juízo. Porque se a Síria, fazendo o juízo de Deus, não se colocasse na posição, também estaria incorrendo nas mesmas faltas, pelo que incorreria também no mesmo castigo. E assim, a Caldeia está reservada para um futuro, uma visitação de Deus, sendo um instrumento de juízo, mas como está andando? Assim nós também, Romanos capítulo 2, a palavra fala a mesma coisa. Muitas vezes Deus nos coloca como mensageiros para levar a mensagem de exortação, de repreensão, de orientação daquilo que é o caminho correto da parte de Deus, mas Deus também cobra daquele que profere essas palavras do pregador, porque a palavra não é do pregador, é de Deus na boca dele. Pelo que todos, na verdade, devem estar submissos à palavra de Deus. E assim, no juízo de Deus sobre as nações, vamos destacar, primeiro subdividindo o tema, em juízo
sobre diversas nações, porque vamos dar uma ênfase a uma nação especial, no caso, a Caldeia, Babilônia, instrumento do juízo de Deus. A palavra do capítulo 46, onde temos interrompido anteriormente, começa a falar para nós, nos versos 1 e 2, daquilo que Deus estaria fazendo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Verso 2: acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Observem o título do texto, iniciando o capítulo 46, é Juízo sobre as Nações, plural. Lembremos do início do livro, que Deus levantou a Jeremias desde o ventre de sua mãe e o destinou a ser profeta entre as nações, não é somente para a nação de Judá, povo de Deus naquela época. Assim, resumindo, no capítulo 46, podemos ir aos versos 19 e 20, Deus falando do juízo sobre o Egito, afirmando: prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. A palavra do Senhor, clara, falando nesse aspecto do seu juízo, vem do norte e estaria atuando ali no Egito. Observem que Deus já usou a Caldeia para estar trazendo correção em Judá, em outras nações, e Jeremias profetizou dessa descida de Nabucodonosor até ao Egito, para ali trazer a correção do Egito na sua idolatria muito grande, e também para trazer repreensão para os judeus que fugiram para o Egito, desobedecendo a orientação de Deus, que era se entregar ao rei Nabucodonosor, submeter-se ao cativeiro, porque era a vontade de Deus e era para o bem deles. Quem contrariou isso, ainda que fugisse muito mais longe, Deus certamente teria um emissário no seu encalço e os alcançaria. Assim está a palavra contra o Egito, em breves versos, mas observem também que, para o Egito, existiria uma volta do cativeiro. No verso 26 diz: e os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, falando de Faraó, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na mão dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. E aí está, o Egito existe até hoje. O Egito ainda está. Mas nestas visitações de Deus, em tempos passados como Isaías, agora no tempo de Jeremias, algumas nações deixam de existir definitivamente. Outras permanecem conforme o desígnio de Deus. Continuando, portanto, entrando já no capítulo 47, breves palavras também, porque notem, já temos destacado, lá em Isaías é a mesma coisa falada, só que épocas diferentes. Contra os filisteus, a palavra que temos no capítulo 47 está, por exemplo, no verso 5 em diante, quando o Senhor chega a dizer: a rapadura veio sobre Gaza, foi desarraigada Asquelon, com o resto do seu vale. Até quanto te sarjarás?
Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Em espírito, o profeta quer parar com a destruição que viria sobre os filisteus. Observe que não fala filisteus de uma forma clara nos versos que nós estamos lendo, mas fala sobre os moradores da borda do mar. E cita as cidades como Gaza, Asquelon, que são justamente cidades dos filisteus, ainda incluindo em versos anteriores Tiro e Sidom. Então Deus visitaria toda aquela região da costa marítima, trazendo correção sobre todas as nações que ali estavam. E observem que, se o profeta, por um lado, queria cessar de ver o castigo, a destruição, a morte, entretanto, como que a espada, o mal, deixaria de estar ocorrendo se Deus determinou, por causa dos pecados das nações? Se lembrarmos outros profetas, também contra os filisteus, estava já falado por outros profetas, além de Isaías, quando se dizia: por 3 ou 4 transgressões dos filisteus, e outras nações repete a mesma coisa. Então Deus avisa antes, porque certamente havia mensagem de Deus, como o próprio Jeremias entregou, mas ninguém obedeceu. Não foi só o povo de Deus que não obedeceu, as outras nações não obedeceram. Por isso, o castigo é inevitável. E observe que dos filisteus, esta nação some, desaparece do mapa. Não temos mais menção de um povo, uma nação dos filisteus. Continuando, no capítulo 48, contra Moabe. E as palavras que podemos resumir no capítulo agora 48, falando o Senhor nosso Deus largamente contra os moabitas. Mas vejamos o verso 1, diz assim: contra Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiriataim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. Verso 2: a glória de Moabe não é mais. O Senhor, então, cita também a nação dos moabitas como alvo do seu castigo, da correção que trazia sobre o mundo. E o destaque de sempre visar a soberba, a rebeldia, a desobediência das nações e a idolatria. Verso 7, por exemplo, está escrito: porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Paremos. As pessoas confiadas nos tesouros, confiadas na riqueza e com os olhos não voltados para Deus. Erro que vemos no evangelho daquele jovem mancebo, conforme citação e título de muitas bíblias, mas nações também há que apoiam-se na sua grandeza, na sua riqueza, na força do seu exército, e esquece que há um Deus no céu, um Criador. É a palavra do Salmo que cita o entendimento de muitas nações ao pensarem e ao dizerem, e a forma que escolheram para viver, como que não há Deus. Cada uma se fortalece naquilo que acha que pode ser a sua segurança. Mas aqui no verso 7 que eu li, destaco Quemos, que é justamente um ídolo dos moabitas, sobre o qual Deus traria juízo, e os seus sacerdotes certamente seriam castigados junto com a destruição da idolatria.
Não esqueçam, Quemos, em outros lugares, versões, fala Camos, mas é um ídolo dos moabitas. Ainda mais um pouco, verso 42, outra palavra no capítulo 48, e Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Ainda outro verso, 46, ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, o ídolo, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Aí está essa citação contra os moabitas. Deus não é Deus somente de alguém ou de um povo, chamado povo de Deus, Israel no passado, os cristãos, a igreja no tempo de hoje. Deus é Deus de todas as nações e de todas as pessoas. Esta é a razão por que ele visita a todos em toda a humanidade. No capítulo já agora 49, palavras mais breves que Deus fala, já falando dos juízos contra os amonitas. E contra os amonitas, nós podemos ver uns poucos versos também. Os primeiros, quando diz assim a palavra: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor Deus: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Vou explicar esse verso primeiro. O que Deus está dizendo? Quando Deus trouxe a correção sobre o povo dele, Judá e Israel, mas que depressa os amonitas vieram tomar posse da terra, se alegrando na destruição de Israel. E Deus pergunta: por acaso Israel já não tem mais filhos? Não tem herdeiro para alguém tomar posse do que sobrou da terra deles? E a citação da palavra Malcã, Malcã é o ídolo, o deus dos amonitas, que refere-se a Moloque, aquele deus, aquele ídolo diante do qual se sacrificava crianças, muito notório na história até mesmo de Israel. Então Deus traria correção, repreensão para os moradores de Amon, castigando a idolatria e o povo pela soberba de querer terras do povo de Israel, que era o povo de Deus. E o verso 2 diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que faria ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Qual será o castigo? Destruição dos amonitas, uma destruição deles, e a terra deles, aí sim, Deus vai dar a Israel. Se eles quiseram ter mais terras, a terra do povo de Israel, não terá esta terra, por causa do juízo de Deus, e a deles será dada ao povo de Israel. O Senhor fez ao contrário do desejo que tiveram contra o povo de Deus. Eles teriam esta repreensão da parte de Deus. E o verso 6 fala, entretanto, de uma volta do cativeiro. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Nações como esta, entretanto, depois de um duro castigo, voltariam a ter existência ainda. Seguindo à frente, ainda no capítulo 49, a partir do verso 7, Deus traz correção, também fala sobre o seu juízo contra Edom. Edom é a nação dos filhos de Esaú, eternos inimigos de Israel. Ainda que Edom fosse irmão de Jacó, de Israel, por serem filhos do mesmo pai, Isaque, gêmeos no mesmo ventre, Esaú era
contrário a Israel constantemente, tanto como o filho de Isaque, como a sua descendência, contra a descendência de Jacó. Muito bem, em Deus então repreende a eles. Verso 7, contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Verso 17, assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor Deus. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Aí está o juízo contra Edom, e essa nação não se tem menção de que voltou a existir, nem aqui e nem na história. Não vemos falar mais de uma nação dos edomeus nas montanhas de Seir, é outra expressão referente a essa nação também. Ficava ao sul da Palestina e até hoje é deserto, terra árida, não existe nação habitando ali. Continuando o juízo de Deus, ainda no capítulo 49, contra Damasco, que é a Síria, Deus também diz algumas palavras, resumindo no verso 23, contra Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. E o verso 27, diz a palavra, acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Lembremos que Ben-Hadad foi um dos reis da Síria que destruiu tremendamente as nações, ou melhor dizendo, as tribos de Israel. E agora o Senhor faz referência àquele antigo rei, às suas construções, os seus palácios e as cidades da Síria. Aqui, Damasco, e no verso 23, além de Damasco, Arpade e Amate. Cidades da Síria estariam sendo visitadas por Deus no seu devido tempo. Mas lembremos, desde Isaías, que Deus falou que Damasco continuaria sendo Damasco em todo o tempo. Então, até hoje existe a Síria, até hoje existe Damasco, ainda que aqui em Jeremias não se cita uma volta de cativeiro, nem outra palavra mais clara. Continuando ainda, contra a Arábia, somente o verso 28 já fala o suficiente para entendermos, contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Essa palavra é referente à Arábia, citando cidade importante como Azor e Quedar. Muito bem. Continuando ainda, juízo de Deus contra Elão, nesse mesmo capítulo 49, versos 36 e 37, assim Jeremias profetizou, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão, e farei de que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E o verso 39, acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, um povo que viveu nos diversos séculos, como não existindo mais, sumiu, e
Entretanto, Deus estaria operando na sua descendência, fazendo-os voltar no fim dos tempos. Há mistérios como esse que poderíamos ainda estar clamando a Deus por entendimento, para compreendermos até onde vai esta palavra de um povo que some, pois está espalhado, mas que retornaria no fim dos tempos. Assim, observem, falamos do cativeiro e da destruição, juízo de Deus em repreensão contra várias nações. Agora, noutro subtema, voltamos para a Caldeia e para a Babilônia, o juízo de Deus contra a Babilônia. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.